Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e com todos, que tudo esteja ótimo. Vamos dar continuidade ao estudo do Vem Segue-me dessa semana, continuando a leitura do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Hoje vamos ver sobre Gênesis capítulo 5 e Moisés capítulo 6. E o que nós podemos aprender mostra em Gênesis e também em Moisés as gerações de Adão e Eva até chegar a Noé. E nós vemos que desde aquela época como é importante manter registros, manter a genealogia, para que todos possam conhecer as suas origens, a sua descendência, para assim compreender o passado, para saber do presente e se preparar para o futuro. E começa enfatizando mais uma vez que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos perfeitos ainda como ele, mas estamos aqui em busca da perfeição. Depois é citada a descendência de Adão e Eva até chegar em Noé. E é mostrado que as pessoas viviam bastante naquele tempo, 700, 800 ou mais de 900, como Matusalém, que chegou a 969 anos. Bastante tempo, não é? Depois o Senhor, ele modificou isso, ele reduziu o tempo de vida das pessoas aqui na Terra. Vamos ver também melhor sobre isso nas próximas aulas. E fala a respeito de Matusalém, foi a pessoa que mais viveu, como falamos, e seu pai era Enoque. Não é aquele mesmo Enoque que a gente viu na aula passada, aquele outro Enoque vinha de Caim. Esse não, já esse Enoque aqui era uma pessoa muito correta, um homem justo, e ele era filho de Jared, e vamos ver sobre ele no versículo 24 de Gênesis 5. E Enoque andou com Deus e não estava mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, esse versículo assim é bem simples, parece curioso, e sem explicação. Essa frase, como assim, de repente aconteceu isso e tal, e não tem maiores explicações, e tá aí e depois desse versículo a lista de gerações continua. Mas a gente pode deixar um grande mistério esse buraco, mas esse versículo fica assim, mas e aí o que aconteceu? E não tem maiores explicações, mas felizmente, graças a Joseph Smith e as revelações modernas, e em Moisés capítulo 6, a gente vê mais detalhes sobre a história de Enoque. É revelado a respeito do seu exemplo, porque é um exemplo a ser seguido. Como a própria Bíblia diz, ele era um homem justo, ou seja, ele era um homem correto, e por isso vale a pena ver a respeito da vida dele. Em Moisés, capítulo 6, o versículo 27, o Senhor chama Enoque. E para quê? Para que ele chamasse o povo ao arrependimento, porque estudando as Escrituras a gente vê que as pessoas naquela época já eram carnais, sensuais, iníquas, e já tinha necessidade de mostrar-lhes o Evangelho e lhes chamar ao arrependimento. Vamos ver então Moisés capítulo 6, o versículo 31. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo?
Isso muitas vezes pode acontecer com pessoas, quando a gente é chamado para servir em missão, por exemplo. Alguns de nós pode ficar apreensivo, mas porque eu não tenho talento, ou quando a gente é chamado para algo a ser feito na igreja, a gente pode pensar até irmãos melhores ou mais preparados ou qualificados, mas o Senhor, a gente vê que o Senhor ele nos dá força, ele nos dá o devido auxílio para que a gente possa ser obediente, se nós procuramos servir a Ele, e aí Ele vai nos abençoar com tudo que precisamos para poder fazer a sua obra aqui na terra. E Enoque ele estava falando, mas eu sou muito novo, eu tenho dificuldade para falar, as pessoas me odeiam, e a gente pode ficar às vezes apreensivo quanto a isso. Um jovem, quando é chamado para a missão, mas como eu vou conseguir ir para um lugar que eu não conheço? Mas o Senhor realmente ele nos dá forças. Versículo 32. E o Senhor disse a Enoque: vai e faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre a tua boca e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. E o que podemos aprender desse versículo? O Senhor deixa bem claro para Enoque que ele não precisava temer. O Senhor lhe fez uma promessa que ninguém iria conseguir machucá-lo, nem o ferir, e que ele ia estar cheio do Espírito para que ele pudesse ensinar e pregar ao povo. É a mesma coisa para nós, quando somos chamados a uma missão de tempo integral, ou quando somos chamados para algo na igreja, como falamos agora há pouco. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado para dar aula na escola dominical, eu pouco tempo tinha saído da URM, dos jovens, do seminário, e fui chamado para dar aula na sala de membros antigos. Eu fiquei, mas como? Tem pessoas lá com bem mais tempo de igreja que eu, tem pessoas com mais tempo de igreja do que eu tenho de idade, tem pessoas que já serviram missão, que já foram bispo, mas o Senhor me abençoou. Eu procurei servir, estudar mais ainda as Escrituras e consegui falar. E isso me ajudou muito para que depois eu pudesse servir uma missão de tempo integral, desenvolver esse talento de poder falar, de poder conversar e de poder levar o Evangelho para as pessoas. Então nós nunca devemos temer. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado, o Senhor sempre vai estar conosco, e quanto mais procurarmos ser obediente aos mandamentos, mais teremos a presença e a companhia do Espírito Santo em nossas vidas, e mais vamos conseguir levar o Evangelho para as pessoas. Você tem um testemunho a respeito disso, de uma dificuldade ou uma fraqueza que você tinha e você conseguiu superar para poder levar o Evangelho para as pessoas? Compartilhe nos comentários. E o Senhor prometeu grandes bênçãos para Enoque, que saiu para pregar, e com grande coragem ele chamou a atenção do povo pelos erros que eles estavam cometendo, e as pessoas se ofenderam, mas ninguém o tocava, pois temiam, porque ele andava com Deus. Então, muitas vezes a gente também tem receio, mas as pessoas vão achar ruim, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou nossos familiares podem não gostar disso, mas a gente não deve temer. É claro que a gente deve saber como falar do Evangelho, como falar dos mandamentos, como falar das diretrizes que temos em nossa vida. A gente deve saber falar, mas a gente nunca deve temer o homem. A gente deve se apegar ao Pai Celestial,
porque assim ele vai nos abençoar. E a época era totalmente diferente da nossa e tal, mas isso sempre vai acontecer, sempre alguém vai se sentir ofendido por a gente estar querendo falar a verdade, defender o que é certo. Iniquidade sempre existiu, estamos nos últimos dias, então a gente tem que sempre ser firme, segurar na barra de ferro, como aprendemos em Nefe, e seguimos fiéis ao Evangelho. E aí um homem chamado Maija lhe falou para Enoque e para explicar claramente quem Enoque era, da onde ele via, e Enoque relatou que ele veio de Cainã e os céus se abriram para ele e ele viu o Senhor e ele recebeu o mandamento. Vamos ver o que ele comenta em Moisés capítulo 6, versículo 43. E Enoque continuou a falar, dizendo: O Senhor que falou comigo, o mesmo é o Deus do céu, e ele é o meu Deus e vosso Deus, e vós sois meus irmãos. E por que aconselhais a vós mesmos e negais o Deus do céu? Então Enoque ele explicou que ele viu os céus se abrirem, ele viu Deus, ele testificou que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enoque ele deu testemunho, ele aproveitou a oportunidade. E sempre que possível a gente deve aproveitar a oportunidade que temos também para prestarmos o nosso testemunho a respeito daquilo que nós sabemos ser verdadeiro e claro, sempre dar glória ao Pai Celestial, sempre enfatizando que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Então Enoque ele explicou o plano de salvação, ele explicou as coisas, tudo que era relativo ao Evangelho, os passos necessários. Ele explicou a respeito de tudo, desde a criação, sobre a queda de Adão e Eva e por que era necessário se arrepender. E mais uma vez dizendo, isso é o que os missionários de tempo integral fazem, eles explicam a respeito de tudo, eles explicam sobre o propósito da vida, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos depois da morte física. Enfim, os missionários também explicam a respeito do Evangelho. E nessa ocasião, então, Enoque, olha que interessante, ele estava assim sozinho, ele não tinha um companheiro. É claro, ele estava com a presença de Deus para o ajudar, mas mesmo assim ele teve coragem. Mesma coisa nós temos também que ter coragem para também proclamar o Evangelho e ajudar a trazer pessoas para a igreja, para os missionários poderem ensinar. Vamos agora ler Moisés, o capítulo 6, versículo 52. E ele também lhe disse: Se te voltares para mim e deres ouvidos à minha voz, e creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizado, sim, na água, em nome de meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação dos filhos dos homens, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo o que pedires te será dado. Esse versículo não tem muito o que falar. Esse versículo está testificando claramente a respeito do Pai Celestial, sobre Jesus Cristo, que a salvação vem por meio dele, sobre o Espírito Santo. Esse versículo está muito bem claro, está muito bem explicado, mas você, através da sua leitura pessoal, estudo em família ou na aula da escola dominical, é claro, pode comentar mais a respeito. Mas a gente vê o amor que o Pai Celestial tem
por cada um de nós. Ele realmente é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nós sempre devemos dar glória a Ele. E Enoque continuou a explicar e esclareceu a necessidade do batismo, ele testificou de Cristo e falou que Adão, inclusive, foi batizado e recebeu o Espírito Santo. E o Evangelho realmente é o mesmo. Adão ele foi batizado, assim como a sua esposa Eva e seus filhos que aceitaram o batismo. Então vemos que as leis e ordenanças do Evangelho são as mesmas desde o início do mundo. Olha que legal, olha que interessante. E através das revelações modernas, como o ano passado vimos em Doutrina e Convênios, e agora estamos vendo aí também através da Pérola de Grande Valor, olha só quantas coisas a gente pode aprender, a gente pode conhecer e pode também esclarecer e aumentar o nosso testemunho e a nossa fé, né, no nosso Pai Eterno e no seu Filho Jesus Cristo e também o Espírito Santo, que é o nosso companheiro constante de acordo com a nossa obediência, de acordo com a nossa dedicação em sermos fiéis aos mandamentos de Deus. E realmente tudo isso demonstra o grande amor que Ele tem por nós. Aí voltando para Gênesis, continua sendo citada as gerações. Mais uma vez vamos enfatizar a importância da genealogia, de manter registros e mostra a descendência de Enoque. Ele foi o pai de Matusalém, como falamos aqui no começo da aula, e Matusalém foi o pai de Lameque, que aos 182 anos de idade foi, junto com a sua esposa, gerou um filho, e vamos ver quem era esse filho. Em Gênesis capítulo 5, versículo 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e da labuta de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, como diz até um narrador, olha ele aí. Então, esse filho era o grande patriarca, profeta, sempre Noé. E vamos ver nas próximas aulas por que ele foi tão grandioso. E Noé também viveu bastante. Quando ele atingiu a idade de 500 anos, ele teve 3 filhos, que eram Sem, Cão e Jafé. Mas falamos, né? Isso é um assunto para as próximas aulas, que nós vamos ver a respeito do dilúvio, por que eles foram salvos, como que aconteceu e como que, enfim, por que ele foi tão grandioso, porque é um exemplo que inclusive eu mesmo gosto de citar, falar e comentar. Mas essa é a aula de hoje. Espero que você, com sua família, sua unidade, aprecie bastante. Eu presto o meu testemunho, que eu sei que realmente o Pai Celestial, Ele nos ama incondicionalmente. Ele pode não amar algumas decisões e erros que nós que tomamos e os erros que cometemos, mas mesmo assim Ele continua nos amando incondicionalmente, como seus filhos, e nós assim devemos amá-lo também condicionalmente, devemos amar o nosso próximo e testificar sempre da verdade. Sei que Ele nos qualifica para o trabalho, sei que realmente Ele tem amor por nós. Então é essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez faço o convite, se você já é inscrito, convide a outras pessoas a se inscreverem no canal. Se você não é inscrito, faça sua inscrição
E não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário, prestar seu testemunho e comente algo que se considere que pode ajudar ainda mais e a fortalecer tanto a minha fé como a fé das outras pessoas que forem assistir e ler seu comentário, e vamos continuar nos edificando juntos. Muito agradecido, até a próxima, tchau.